Olá! Hoje vamos dar início ao nosso módulo 2 da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 1 e vamos começar pela nossa unidade 1. Nessa unidade 1, a gente vai falar sobre as especificidades do trabalho pedagógico na educação infantil. Quais especificidades será que são essas? Então, a gente vai dialogar bastante sobre a questão do cuidar, do educar e do brincar, tá? Então, a gente vai explorar essas especificidades na creche, tá? Então, a gente vai enfatizar bastante essa integração dos cuidados, da educação e das brincadeiras no desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. Então, como que eu consigo integrar os cuidados, né? Que a gente já veio falando no módulo 1, sobre como que a gente faz para dar conta, né, de todos os cuidados básicos das crianças que fazem parte do seu desenvolvimento, mas que a educação infantil não seja só assistencialismo. Como que a gente dá conta dessa educação que implica, né, essa aprendizagem atrelada ao desenvolvimento por meio da brincadeira, que é a atividade principal da criança. Como que a gente consegue integrar tudo isso na educação infantil? É possível? Quais são os caminhos? Quais são as dificuldades? Tá? Então, é sobre isso que a gente vai dialogar no decorrer da nossa aula hoje. Então, quando eu falo desse cuidado, é importante também lembrar, né, no decorrer, quando eu for falar sobre o cuidar, o educar e o brincar, né, eu estou falando com base na Luciana Osteto, estou falando com base na Maria Malta, estou falando com base na Sônia Kramer, que são pesquisadoras que vêm discorrendo sobre, pesquisando, né, sobre a infância e a integralização do cuidar, do educar e do educar há muitas décadas, tá? Então, quando eu falo desse cuidado afetuoso e responsivo, o que seria esse cuidado afetuoso e responsivo? Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. E que é triste falar isso, né? Mas é a realidade. Muitas vezes a criança, vamos pensar na fase das crianças que passou dos bebês, é a criança de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Em alguns lugares a gente chama de fase 2, em outros lugares falam berçário 2, enfim, né? Cada município vai denominar de uma maneira. Então, o que acontece? A criança faz cocô, né? E aí, não acredito que essa criança fez cocô, não acredito. Mas, nossa, todo dia essa criança chega na creche, já vai fazendo cocô. Então, a professora, muitas vezes, ou a professora auxiliar, né, começa a ficar irritada por conta dessa situação. Isso é cuidado afetuoso? Não é cuidado afetuoso. Então, como que a gente transforma essas práticas do cuidado em vivências pedagógicas de uma forma afetuosa e responsiva? Ou então, quando eu coloco essa palavra, né, responsivo, o que é cuidar de uma forma responsiva? Né? Muitas vezes a criança chega, né, e aí a criança já chega com a fralda que tem muito xixi, e aí demora-se para trocar aquela criança. Não, já chegou de casa assim, vai ficar até na hora de trocar. Isso é ter responsabilidade com cuidado? Né? Então, precisa se criar uma rotina de cuidado com as crianças. Por exemplo, né, eu vou dar exemplos de coisas que eu vivi. Né? Tem crianças que muitas vezes chega o horário que chega, seja 7 horas da manhã, e precisa dos cuidados básicos de higiene. Claro, mas, professora Mara, chega, então quer dizer que a família está negligenciando a criança de uma maneira. Sim, eu preciso resolver, eu preciso conversar com a família, a gente precisa sentar e entender o que está acontecendo naquela família. Muitas vezes a gente tem que, inclusive, acionar o conselho tutelar. Mas até que tudo isso aconteça, eu preciso cuidar daquela criança, eu preciso ser responsiva com aquela criança, né? Então, eu vou estabelecer toda a rotina de cuidado com aquela criança e depois eu vou pensar nos caminhos possíveis para conversar com aquela família, para a gente dialogar sobre as negligências que a gente tem presenciado a respeito dos cuidados básicos em relação àquela criança. Só que tudo isso precisa se dar de uma maneira afetuosa.
né? Então, quando a gente vai para a educação infantil, quando a gente é professor e professora de crianças de 0 a 3 anos, isso inclui a fralda, isso inclui o banho, isso inclui a mamadeira. Por exemplo, a criança chega na educação infantil com 6 meses. A maioria das crianças ainda fazem uso da mamadeira. Então, eu vou ter que dar mamadeira para a criança, né? E não é de qualquer jeito, né? Eu preciso fazer daquele momento uma vivência pedagógica. Eu preciso fazer daquele momento um momento permeado de afeto, tá? De uma maneira que aquela criança se sinta segura e que aquele momento de cuidado gere um bem-estar para aquela criança. Porque a criança, ela percebe. Tem muita criança que, quando está na creche, dependendo da interação, né, que as pessoas adultas têm com ela nesse momento de troca, a criança, ao fazer xixi, ao fazer cocô, ela começa a ficar num cantinho, com vergonha, com medo, porque ela sabe que a pessoa adulta vai ficar brava, vai fazer cara feia, vai reclamar. Porque a criança, mesmo quando ela não fala, a criança, ela faz a leitura corporal da pessoa adulta que está com ela. Né? Então, se o nosso foco é sempre o desenvolvimento integral de todas as crianças, isso inclui esse cuidado. E esse cuidado, ele precisa se dar de uma maneira afetuosa e de uma maneira responsiva. Tá? Então, não dá para a gente nunca a gente não trabalhar de forma integralizada esse cuidado com esse educar e com esse brincar. E mais para frente eu vou mostrar, inclusive, gráficos que vão mostrar como esse cuidar está interligado com o desenvolvimento cerebral das crianças. E isso implica o quê? Desde a higiene, né, corporal da criança, como a alimentação, né? Porque a alimentação implica também nesse cuidar. Então, a criança precisa se alimentar. Ah, mas essa criança é difícil, ela não come nada. Tá, quais os caminhos possíveis para a gente buscar para que essa criança se alimente? Ah, mas isso é culpa da família. Acho que a família só dá leite para a criança e o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, não. A gente tem como a gente fazer. Qual que é o papel da escola nesse momento? Como que a gente faz para estabelecer esse diálogo com a família? Como que a gente faz para conversar com a família e sensibilizar e conscientizar sobre essa importância da alimentação, que não pode ser baseada só no leite para criança? Como que eu faço para que o momento de alimentação seja um momento prazeroso? Como que eu faço para que o momento de alimentação seja um momento de aprendizado? E muitas vezes as pessoas acham que, então o momento de aprendizado é só cantar aquela musiquinha, né? Come, come, para poder ficar fortinho, não é nada disso, tá? A ludicidade faz parte, né? Mas como que a gente pensa em projetos, como que a gente pensa em vivências para apresentar o alimento para a criança, para que a criança experimente, para que a criança possa saborear aquele alimento, para que a criança possa ter uma relação de afeto mesmo com a alimentação. Saber que a alimentação é aquele momento prazeroso. Ah, professora Mara, você fala assim, mas como que eu vou fazer então? Porque é isso, né? A gente vai chegar lá na instituição de educação infantil, que são, sei lá, vamos pensar, 3, 4 professoras para 12, 15, 16 bebês, né? E todos estão com fome ao mesmo tempo. Como que eu faço? Né? Muitas vezes a gente precisa ter, né? Parece que a gente vai precisar ter 4 mãos para alimentar os bebês. Mas como que eu, ao conhecer os bebês e aos poucos eu passo segurança para os bebês e eles vão entender que todos e todas serão alimentados, né? Que a gente vai estabelecendo uma rotina de cuidado que vai estabelecendo segurança tanto para as professoras como para todos os bebês, todas as crianças que estão envolvidos naquele momento de cuidado permeado por vivência pedagógica. Qual que é o papel, então, de professores e professoras no cuidado com os bebês? Então, essa foto, né, que traz essa mulher dando banho na criança, a gente tem, né, a impressão, pode ser que seja uma foto que é pública, né? Pode ser que seja numa casa. Mas como que se dá o banho nas instituições de educação infantil? Gente, o banho, eu, enquanto professora de estágio, né, eu presencio alguns momentos de banho, assim como eu leio, né, nos diários de campo, a maneira como acontece o banho. Então, o banho acaba sendo uma coisa muito mecânica,
né? Vai pegando as crianças, a hora do banho, é como se fizesse uma fila e pega as crianças e dá aquele banho muito rápido e saiu e pronto, e próximo, e próximo, e próximo. Quando, na verdade, o banho é o momento em que a gente pode interagir com as crianças, que a gente pode nomear as partes do corpo. É um momento em que você consegue dar uma atenção para a criança mais individualizada. As professoras que são professoras, né, de bebês, de crianças pequenas, nunca estão sozinhas. Vou abrir um parênteses e vou falar um pouco de duas realidades diferentes, tá? Então, no município de São Carlos, estado de São Paulo, que foi onde eu atuei enquanto professora de educação infantil, a gente não tinha auxiliar, que eles falam auxiliar de creche. Lá éramos todas professoras, todas pedagogas, né? Então, para cada 6 bebês era uma professora. Só que geralmente nos berçários a gente nunca trabalhava sozinha. Então eram 12 bebês e 2 professoras. É exatamente por isso, porque como que uma professora ia dar banho no bebê e com quem ficariam as outras crianças? Então a gente fazia toda uma rotina, todo um esquema do momento do banho, tá? Isso era uma vantagem, né? Eu entendo como uma vantagem, por quê? Porque o momento do banho é um momento que a gente pode desenvolver vários projetos, é um momento que a gente pode ter esse momento mais individualizado com a criança, é um momento que no módulo 4 a gente vai conversar um pouco sobre, né, sobre diversidade, sobre proteção, sobre abuso infantil, é um momento que a gente pode, né, e é o nosso dever olhar para o corpo daquela criança, se a gente ver alguma marca no corpo dessa criança, algum sinal de abuso, cabe a nós acionar conselho tutelar e solicitar, né, que uma investigação. Não é o nosso papel investigar, mas é o nosso papel, né, apontar isso para os órgãos competentes. Então, era uma vantagem. Aqui em Corumbá, a gente tem os auxiliares de creche. E o que eu percebo, né? E eu já percebi diversas situações. Então, tem situação que a professora faz questão de dar o banho na criança, né? De participar desse momento, mas na maioria das vezes o banho fica para auxiliar e a professora nem participa. Então, as auxiliares dão banho nas crianças enquanto a professora está realizando alguma outra atividade de interação com os bebês, né? No meu ponto de vista, o banho com os bebês e com as crianças bem pequenas é um momento de interação importante que deveria ser realizado por professores e professoras, né? Com auxílio, né? Das auxiliares que não são pedagogas, na maioria das vezes, mas que é um momento que é importante a participação de professores e professoras. Do mesmo jeito que é importante a participação no momento de troca, e quando tem as auxiliares em sala, isso não acontece. Porque o que a gente gera, né, com isso? Que tem uma diferença, não, professora não é para cuidar. Professor, então, não vai trocar fralda, professor, então, não vai dar banho. Quando, na verdade, tudo isso faz parte de uma vivência pedagógica. A gente pode ensinar muitas coisas para os bebês e para as crianças pequenas neste momento, né? Então, o papel da professora e do professor é muito importante nesse momento de cuidado. E o que seria, então, esse educar, né? A gente entendeu o que é os cuidados, que o cuidado é importante. Então, o que é esse educar? É a gente pensar muito nessa estimulação cognitiva e sensorial, né? Pensar na aprendizagem pela exploração, pensar, né, na importância dessa linguagem e da comunicação. Então, vou falar para vocês a partir dessa questão do educar, do desenvolvimento. Primeiro é importante falar sobre a questão do Vygotsky, né? O que a teoria histórico-cultural vai trazer para a gente? Que a criança, ela aprende e se desenvolve, né? Que é diferente de falar, primeiro a criança vai se desenvolver para depois aprender. Então, é a partir das interações e das aprendizagens que vai se dando o desenvolvimento da criança. Então, sendo o desenvolvimento infantil de Harvard, ele vai apontar muita questão do servir e devolver para o desenvolvimento da arquitetura cerebral dos bebês e das crianças bem pequenas. O que seria esse servir e devolver, né? A gente fala, interage com a criança e a criança devolve aquela interação.
né? Então, por exemplo, né? Coisas simples que a gente faz. Cadê a professora? E a gente, por exemplo, tampa com pano, sei lá. E aí a criança fica esperando você aparecer. Então, ela está devolvendo aquela interação com você. E a partir disso, né, são nos 3 primeiros anos de vida que acontecem a formação das sinapses cerebrais, né? A gente vai ter as sinapses cerebrais ao longo de toda a nossa vida, né? Até o nosso último dia de vida. Só que essa base, essa arquitetura vai se formar na primeira infância. Então, toda essa estimulação é importância desde quando a criança nasce. Por isso que eu já falei, né, no outro módulo, a importância dessa interação de qualidade. Então, por exemplo, estou dando banho na criança, né? E vou nomear as partes do corpo dela. Ah, cadê a sua mão? Me mostra a sua mão. Onde está a sua mão? Né? Mesmo os bebês. E aí, aos poucos, eles vão entendendo o que é a mão, vão mostrando pra gente o que é a mão. Cadê a mão do bebê? Cadê a mão do João? Cadê a mão da Maria? Né? E são coisas simples, né, que fazem toda a diferença em relação a essa estimulação cognitiva e sensorial que a gente precisa propiciar para todas as crianças, né? Quando as crianças precisam explorar, elas aprendem a partir da exploração. Muitas vezes, né, a gente, ao passar, né, tanto um tempo que fui professora de educação infantil, tanto enquanto professora de estágio, que às vezes a criança ela não tem a linguagem oral desenvolvida ainda. E aí, o que a professora faz muitas vezes? A criança olha, sei lá, para uma bola, e aí a professora nem fala, o que você quer? Pega a bola e dá para a criança, né? Isso não é estimular a criança, né? Então, eu preciso dizer, o que você quer? Qual brinquedo você quer? Esse? Mas que brinquedo é esse? Né? E vem, aí, conforme a criança vai, né, devolvendo essa comunicação com você, aí você vai falar, a bola, você quer a bola? É a bola? E é a partir disso que a criança vai desenvolvendo toda a linguagem oral dela e esse processo de comunicação. E aí vai se dando essa questão, né, da aprendizagem, do desenvolvimento e desse educar. Então, é muito importante que a gente desenvolva com as crianças essas habilidades que o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard vai chamar das habilidades das funções executivas que são construídas ao longo da infância e da adolescência, tá? Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente vai ter esse boom, tá vendo? Quando começa, né, essas habilidades de funções executivas, elas começam a crescer, ó, do 0 a 1, aí tá vendo dos 3 aos 4, olha o salto que dá, né, nessa primeira infância. É onde está sendo desenvolvida toda essa arquitetura cerebral da criança. É aqui que se dá a base, e depois a gente vai ter uma estabilização. Então, a primeira infância é um momento muito importante para que se forme, que se desenvolva toda essa arquitetura. Então, por isso que é importante que as interações sejam de qualidade e que o tempo todo a gente estimule a criança. E o que é estimular a criança, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas professora Mara, do que você está falando, né? Ninguém vai sentar a criança em cadeira nenhuma e vai querer dar aquele giz de cera para ela, mesmo que seja aquele giz de cera jumbo, e já vou querer dar papel, não é nada disso. Mas como que a gente estimula a criança nas interações, a partir de jogos, a partir de brincadeiras, e coisas muito simples, muito simples. De você colocar um brinquedo e deixar ali para a criança tentar pegar aquele brinquedo, a partir de atividades sensoriais, a partir de achar, de se esconder e a criança ter que achar ou um brinquedo ou a outra criança, né? Brincar de esconde-esconde com essa criança. Então, tem várias maneiras de trabalhar com esse desenvolvimento e estimular a aprendizagem da criança a partir das interações para que a criança possa se desenvolver. Então, vou dar alguns exemplos de brincadeiras e de brincar com os bebês, com as crianças bem pequenas. Então, uma dica: criança adora caixa, bebê adora caixa. Então, o bebê não anda ainda, tá? 11 meses, vamos pensar, 11, 12 meses. E aí você pega uma caixa e você coloca, os bebês estão interagindo. Uma coisa que é importante falar, que eu não falei, de experiências que eu já tive.
Você vai para o berçário e aí você vê, e é claro, eu tô falando coisas para vocês que eu já vivi e não, não são só denúncias, tá? Porque a partir de coisas que eu vivi, eu também fui buscar saídas. Então, por exemplo, em uma escola, enquanto professora universitária, de professora de estágio, em um berçário, os bebês ficavam só dentro do berço. E aí eu acompanho muito de perto o estágio, né? Indo para a escola várias vezes, eu percebi, nossa, e lendo o diário, mas os bebês só ficam dentro do berço, cada um no seu berço, sim. Por quê? A professora falou que eles ficam no berço porque eles mordem, né? E a gente vai falar sobre mordidas de bebê em outro módulo, tá? Não vou me atentar para isso agora. E eu falei, mas como assim eles não interagem, as crianças entre elas? Não, porque eles mordem. Claro que eu fui conversar com a coordenação, enfim, mas não cabe essa partilha agora. Mas as crianças, elas precisam ficar no chão, juntas, brincando, interagindo. Então tá, as crianças estão lá brincando, interagindo. Você coloca 2 caixas, nem precisa falar nada, né? As crianças, elas vão para essa caixa, elas vão tentar entrar nessa caixa, elas vão virar essa caixa, assim, é um objeto pedagógico que as crianças vão explorar e elas vão desenvolver, a partir da exploração dessa caixa, muita coisa, tá? A gente pode brincar com caixas de esconder objeto, pegar caixas menores e colocar um objeto e esconder o objeto. Pode ser na frente da criança. Aí a criança vai engatinhando, vai lá e vai tentar erguer essa caixa. Então dá para brincar de esconde-esconde, tanto escondendo com um pano, com uma toalha, a própria criança, esconder atrás de um móvel maior, esconder a partir de uma caixa. Então a brincadeira de esconde-esconde, ela é muito potente para esse desenvolvimento da criança. Jogos com mãos e dedos, então dá para a gente contar a história, dá para a gente esconder os dedos, dá para a gente fazer movimentos com as mãos. E os jogos de esconder objeto que eu já falei, jogos de imitação, gente, eles gostam muito. Eu fui numa regência de uma estudante que as crianças tinham de 1 ano e meio para 2, e ela fez uma atividade de imitação. Então, a criança, claro que ela foi explicando, né? Foi um projeto que ela desenvolveu durante meses. Então, a criança aí fazia um gesto e eram coisas simples. Então, a criança aí levantava a mão. E aí todas as outras crianças tinham que levantar a mão também. Então, a criança não era nem... Claro que primeiro foi a estagiária, né? Que fazia alguma coisa para as crianças imitarem. Mas depois ela colocou as crianças como protagonistas. Então, tinha que levantar a mão, aí batia a palma. Eram crianças um pouquinho maiores, né? Acho que tinham de 1 ano e meio a 2. Jogos de exploração de alimentos, que também vai contribuir para as crianças no momento de alimentação. A brincadeira com caixas, que eu já falei com vocês, para vocês, né? Há brincadeiras com obstáculos. Então, por exemplo, eu desenvolvo toda uma atividade, sei lá, coloca essa caixa, mas para chegar até essa caixa, eu coloco alguns obstáculos que as crianças precisam passar por eles até chegar à caixa, né? Então, com isso, a gente vai estimulando o desenvolvimento das crianças a partir de brincadeiras. Porque a brincadeira é a atividade principal. Vocês entendem que, por exemplo, num jogo de exploração de alimentos, eu estou ajudando nos cuidados com a criança, porque eu estou estimulando ela a se alimentar melhor. Eu estou cuidando do desenvolvimento dela a partir de aprendizagem sobre o alimento, então envolve muita questão da educação por meio de brincadeiras. Então, se a gente olha uma brincadeira de esconde-esconde, a gente vai ver o quanto de coisa que está envolvido nisso, tá? É sempre importante, né, a gente pensar muito no ambiente, que seja sempre um ambiente seguro para as crianças. Gente, quando eu falo de brincar, as brincadeiras livres são muito importantes. Então, para estimular a criatividade das crianças, o que é essa brincadeira livre, tá? A gente vai trabalhar isso durante, né, essa disciplina, durante Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 2, que a gente vai falar muito sobre o que é esse brincar livre. Colocar as crianças, né, e colocar, sei lá, coloca essas 2 caixas e deixa as crianças. Isso é um brincar livre, né? Tem aqui esse elemento pedagógico que é a caixa, mas elas estão livres. E o que a professora faz? Vai para o celular? Vai conversar com outra professora? Vai conversar com o auxiliar? Não. A brincadeira livre, ela serve muito para incentivar a criatividade da criança, mas serve também para a professora
o professor observar como se dá as interações das crianças. E aí vai ter um papel muito importante na questão da mordida, né? Porque a mordida é uma discussão muito forte, muito relevante quando a gente vai falar dos bebês e das crianças pequenas. Mas isso a gente vai trabalhar em outro módulo, tá? Então, brincadeiras com intencionalidade, tá? Então, com essa brincadeira, eu quero apresentar para as crianças, né, formas de construção com blocos lógicos. Então, eu vou colocar os blocos lógicos ali, vou sentar com as crianças e falar assim: olha, eu estou construindo um prédio, olha, eu estou construindo uma casa. Eu tenho intencionalidade naquela brincadeira. Eu quero desenvolver nas crianças, por exemplo, raciocínio lógico. Eu estou sentada ali, eu estou brincando, mas eu estou trabalhando raciocínio lógico por meio da brincadeira. Eu sei onde eu quero chegar. Então, o desenvolvimento integral se dá por meio do brincar. Nunca perder de vista a importância da linguagem, que Vygotsky já vai falar, vai falar em toda a sua teoria, a importância da linguagem para o desenvolvimento. Então, por meio do brincar, a gente incentivar a comunicação, né, e colocar muito foco na linguagem por meio das brincadeiras. Então, a gente pode também ter as canções de roda. As crianças amam fazer roda e cantar, né? Tem a brincadeira de sigo mestre, né? Então, antes a gente fala assim, mas essa brincadeira que muitas vezes fala assim, mas é uma brincadeira tão simples. É uma brincadeira cheia de aprendizagens, que promove o desenvolvimento da criança de uma maneira muito rápida. Tem quebra-cabeça. Mas é um quebra-cabeça, gente, quebra-cabeça para criança, de 1 ano, a gente faz quebra-cabeça com 3 peças, né? Então, a gente pode trabalhar com jogos de combinar e classificar. Por exemplo, tem blocos lógicos, né? Gigantes, né? Tô brincando com blocos lógicos grandes com crianças de 1 ano e meio. Aí, o que eu posso fazer? Agora a gente vai guardar, mas primeiro vocês vão pegar as peças vermelhas. Eu estou trabalhando com eles classificação, né? Trabalhando com eles ordem. Primeiro, o que é primeiro, o que é segundo? Estou trabalhando cores, né? Ou então eu pego eu monto um cesto com várias coisas e falo assim: olha, eu vou pegar peças desse cesto e vou começar a contar uma história para vocês. Eu estimulo a criatividade. Então, eu posso trabalhar com jogos de contar e narrar. E ao fazer isso, com o passar do tempo, o que a gente vê? A gente vê as próprias crianças depois pegando esses próprios instrumentos e brincando de contar e narrar histórias. Então, como que a gente pensa, né? Esse brincar, esse educar e esse cuidar no contexto de 0 a 3 anos. Claro que os desafios são maiores, né? Porque a criança, quanto menor ela é, mais necessidades de cuidados básicos ela tem, porque mais dependente ela é. Então, um dos eixos também que a gente precisa desenvolver nas crianças bem pequenas é a autonomia, né? Então, um dos papéis, né, da educação infantil é um dos eixos, inclusive, que tem na BNCC, é como que a gente faz para desenvolver a autonomia das crianças. Mas dá para a gente integralizar todos esses 3 elementos, do cuidar, do brincar e do educar. Porque às vezes as pessoas acham, mas como que eu vou fazer isso? Não tem como. E às vezes a pessoa já está até fazendo e não sabe. Né? Então, numa brincadeira simples de esconde-esconde, né? O cuidado, quando eu cuido, por exemplo, onde está sendo realizada essa brincadeira. Se eu cuidei que a criança não precisa, que a fralda esteja trocada, se a criança ela está confortável, porque uma coisa que eu não falei, por exemplo, várias vezes eu me deparei com situações que as crianças, quando elas são bem pequenas, né? E eu conversava muito com as famílias. As famílias pode estar muito calor, mas é porque é cedinho, sempre levam as crianças agasalhadas. E aí chega 10 horas da manhã, tá super quente, mas aí a professora, né, auxiliar, enfim, as pessoas adultas que estão com essas crianças nem tiraram a blusa ainda, né? Isso não é segurar o cuidado. Então, eu posso estar lá brincando com as crianças de esconde-esconde, mas não tirei a blusa da criança. Então, aquela criança não está assegurado o cuidado para ela, porque muitas vezes ela não sai, a criança chora, não quer participar e fala, essa criança, não sei o que está acontecendo com ela hoje. E, na verdade, ela só está com calor, né? Essa criança se alimentou bem? Eu preciso ter esse olhar, porque se ela não se alimentar bem, pode ser que ela não está participando da brincadeira porque ela está com fome.
ou porque ela está com calor, ou porque a fralda está suja. Então, quando eu estou realizando uma brincadeira, eu preciso garantir que todos os cuidados foram todos os cuidados foram sanados, né? Então a criança não está com fome, a criança não está com calor, a criança não está com a fralda suja, a criança não está com o nariz sujo, né? E a partir disso eu realizo a brincadeira. Ao realizar a brincadeira, eu estou estimulando essa criança, estou estimulando o tempo todo para que ela construa novas sinapses cerebrais e com isso ela se desenvolva. Então, eu consigo fazer essa integração do cuidar, do brincar e do educar muito mais fácil do que eu imagino. A grande questão é que eu preciso ter um planejamento e eu preciso saber exatamente qual que é o objetivo que eu quero atingir com cada vivência pedagógica que eu tenho com aquele bebê e com aquela criança bem pequena. Aí deixo para vocês as referências e até nosso próximo encontro.